Olá, você está no nosso canal Família, Amor e Cuidar. Eu sou José Martins Filho. O nosso canal do YouTube sempre apresenta toda semana 2 vídeos no mínimo sobre relações familiares, desenvolvimento infantil, papel dos pais, papel dos avós, cuidados com as crianças e tentando esclarecer dúvidas que aparecem frequentemente para os cuidadores, né? Hoje nós vamos falar sobre crianças que apresentam dificuldades de atenção, dificuldades escolares, ficam muito irritadas. O que pode estar por trás disso? Infelizmente, na maior parte das vezes, quando as crianças vão mal na aula ou são reprovadas, não aprendem, as pessoas acabam tentando pôr a culpa nos professores, na escola. Claro que às vezes há dificuldades didáticas, sim, algumas escolas podem ter dificuldade, mas a imensa maioria das vezes o problema não é da escola, nem mesmo dos professores. A maior parte das vezes é a própria criança passando por alguns momentos mais difíceis e que precisam ser estudadas, analisadas, ver o que está acontecendo. Você já deve ter ouvido falar nessas doenças que as pessoas chamam de déficit de atenção ou síndromes de hiperatividade, né? Ou às vezes junto as duas coisas, né? Déficit de atenção e hiperatividade, né? O que é isso? São crianças que apresentam algumas dificuldades importantes de realmente ficarem tranquilas e prestarem atenção e focarem. São aquelas crianças que às vezes têm dificuldades de se juntar com os amigos, de ter amigos, brincar junto com eles. São crianças que na escola não conseguem prestar atenção no que está sendo dado, ou então não conseguem ficar fixados num brinquedo, rapidamente largam, ou não conseguem nem ver, por exemplo, um desenho na televisão, alguma coisa. Ou seja, são crianças que a atenção está prejudicada. Infelizmente, isso tem evoluído nos tempos e cada vez se estuda mais isso, né, que é uma situação que às vezes é criticável por alguns profissionais, porque frequentemente as pessoas pensam que isso é um problema cerebral, um problema hormonal e que acabam querendo dar remédio para melhorar essa atenção. Claro que em raros casos em que a intensidade é muito intensa, até está indicado alguns remédios que eu não falo aqui, porque eu não falo o nome de remédio nesses vídeos, mas que eles têm também um sinal negativo e às vezes eles podem levar à dependência, levando assim adolescentes até a idade adulta, às vezes, ou perto da idade adulta, usando esses remédios antes de provas, porque eles acham que melhora a capacidade dele de atenção, né? Então são sintomas que às vezes acham que estão associados a déficit dessas medicações, quando a gente sabe que a maior parte das vezes essas crianças são ativas e elas são crianças às vezes sob tensão, estressadas, que precisam de atenção médica e psíquica e que geralmente tem que trabalhar com toda a família para ver quando isso aconteceu e como isso começou. Essa dificuldade de atenção e de hiperatividade às vezes se prolonga por toda a vida e tem adultos que nem sabem que tem déficit de atenção, mas não conseguem, por exemplo, assistir uma conferência prestando atenção. Eles saem do ar, eles não sabem o que a pessoa está falando, eles ficam olhando e parece que não estão prestando atenção. Ou crianças que têm uma atitude, uma personalidade agitada, estão sempre irritados, estão sempre falando, estão sempre fazendo coisas, não conseguem relaxar o suficiente. Essas crianças geralmente começaram na infância e às vezes o pediatra não se deu conta de ajudar esses pais e fazer eles procurarem ajuda, seja emocional e psíquica, com apoio psicológico, seja às vezes realmente neuropediatricamente falando, de medicamentos que são necessários e de investigações melhores dessas dificuldades. Esses sintomas, esses sinais são mais frequentes do que parecem. Muitas crianças apresentam essa dificuldade e são rotuladas como pouco inteligentes, que não aprendem, e não é isso, eles não têm nenhum problema de inteligência. O problema deles é muito mais dessa capacidade de absorver as informações e de ficar atentos quando se passa alguma coisa. É a chamada déficit de atenção e hiperatividade, genericamente falando, e que nem sempre é diagnosticada como tal e nem se é levada as pessoas a atenderem essas crianças de uma maneira adequada e usar quando necessário, embora não frequentemente, até medicamentos para ajudar essas crianças a melhorarem sua atenção. É importante, toda vez que uma criança tem déficit escolar, que tem dificuldade de aprendizado, é bom entender o que está acontecendo. Aí é preciso entender a linguagem, é preciso ver a audição, se os sintomas de audição estão perfeitos, se ele está escutando bem, visuais,
se eles conseguem ficar atentos quando alguém passa alguma coisa para eles, se eles brincam e ficam com o brinquedo muito tempo, ou acabam soltando os brinquedos rapidamente. Isso tudo é muito importante no diagnóstico e na previsão de que isso precisa ser visto e adequado, e falar com o seu pediatra, que vai decidir se vai encaminhar você para um atendimento psicológico ou até neurológico. Grande abraço, eu sou o professor José Martins Filho, sou médico pediatra, e estou aqui sempre no nosso canal Família, Amor e Cuidado, falando desses assuntos. Grande abraço para você.